Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Laísa, trazendo agora para vocês as explicações das atividades da semana 3 de língua portuguesa do volume 1, 2021, do terceiro ano do ensino médio. Nesta semana, compreensão e produção de textos. O tema dessa semana é artigo de opinião. Mais uma semana começa, estudante. Nela vamos relembrar um gênero textual muito importante para a nossa sociedade, o artigo de opinião. Recapitulando, o artigo de opinião é um gênero textual que objetiva deixar clara a opinião do autor sobre algum tema. Normalmente, esse tema é algo atual da sociedade. No artigo de opinião, o autor pode escrever usando a primeira pessoa do singular, ou seja, eu. Além disso, o texto deve obedecer à variante formal da língua portuguesa. Há algo muito importante nos artigos de opinião: as estratégias argumentativas, já que o objetivo do autor é convencer o leitor de algo. Para você relembrar o gênero melhor, vamos fazer algumas atividades? Antes de irmos para as atividades, eu trouxe aqui para vocês o esquema de como montar, como redigir um artigo de opinião. Claro, começamos com a introdução, que é a exposição do problema, mais o seu ponto de vista. No desenvolvimento, você coloca a interpretação do problema, ou seja, a sua argumentação. E na conclusão, o último parágrafo, resume-se a opinião, cita-se sugestões para a resolução do problema. Ou seja, além de apresentar o problema, interpretá-lo com seus argumentos, você deve apresentar uma solução com sugestões bem elaboradas na sua conclusão. Olha um exemplo de artigo de opinião. A natureza já não se defende. Vinga-se. Jacir Venturi. Um dos maiores paradoxos atuais da humanidade é zelarmos tanto pela saúde e bem-estar de nossos filhos e pouco nos importarmos com a qualidade de vida daqui a uns 30 ou 50 anos. A terra não nos pertence. Ela foi emprestada de nossos filhos, advertiu um cacique indígena americano há mais de um século. Ademais, torna-se insensato e irônico. Nós, humanos, que nos proclamamos inteligentes, somos os únicos a promover o desequilíbrio natural. Existe uma relação direta entre as agressões ao ambiente e aos cataclismos provocados pela natureza injuriada. Conforme a estimativa da Organização das Nações Unidas, a ONU, o aquecimento global tem provocado a cada ano 150 mil mortes e prejuízos de 70 bilhões de dólares. Em relação a 2005, a ONU também catalogou 360 desastres ambientais, dos quais 259 foram creditados à elevação da temperatura na Terra. O agravamento foi de 20% sobre o ano anterior. A mãe natureza é, a um só tempo, primitiva e nobre ao agir. É agradecida com quem a trata bem, além de ser espontaneamente dadivosa, bela e vivificante, porém pedagógica, ou sabe ser vingativa, aos 6,5 bilhões de terráqueos. Se alterarem o equilíbrio natural, eu os arruíno, diria ela. A sobrevivência de toda a humanidade está em perigo. É o momento de sermos lúcidos, de reconhecer que chegamos ao limite do irreversível, do irreparável, adverte o comunicado de Paris assinado por representantes de 40 países reunidos em fevereiro deste ano. Não há mais o benefício da dúvida. O ser humano é o principal indutor do efeito estufa de furacões, tufões, secas, inundações e incêndios. De fato, a Terra lança gritos agônicos por meio dos quais clama por uma atitude não apenas compassiva, mas também proativa. Não basta que haja uma consciência ambiental. Não basta condoer-se com a morte dos ursos polares. A bem da verdade, o planeta será salvo não apenas pelos governos ou ONGs, nem pela nossa compaixão, mas pelas ações concretas de cada ser humano. É preciso agir, mesmo fazendo pouco, como o fabulativo beija-flor. Era verão e o fogo crepitava feroz na floresta.
Sobressaltados, os animais se dividiram. Alguns fugiram para o grande rio que permeava a floresta. Outros se puseram a debelar o incêndio. Um beija-flor, nas suas indas e vindas, apanhava uma minúscula porção de água e arremessava sobre as chamas. O obeso elefante, mergulhado no rio para proteger-se do fogo, perguntou ao beija-flor: Meu pequeno pássaro, o que fazes? Não vês que de nada serve a tua ajuda? Sim, respondeu o beija-flor, mas o importante para mim é que estou fazendo a minha parte. Questão número 1. Identifique no texto lido as características presentes nele que o classifica como um artigo de opinião. Lembrem-se do esquema, pessoal, da introdução, da apresentação do problema, da opinião do autor, do desenvolvimento com seus argumentos e da conclusão, onde apresenta uma solução, resumindo o problema acima. Identifiquem no texto e aí você responde a questão número 1. Na 2. O objetivo do texto é explicitar a opinião do autor sobre a natureza e os desastres naturais. Identifique e anote abaixo pelo menos um trecho que nos permite saber a opinião do autor. Ou seja, busque no texto uma frase onde você determina qual é a real opinião dele. Na questão número 3, leia a charge a seguir. Aqui só nós vemos um pinguim sentadinho, um ventilador ligado e uma legenda aquecimento global. O tema tratado na charge é semelhante ao que é tratado no artigo de opinião? Justifique utilizando trechos do texto de Jacir Venturi. Que é fácil, né? Se você já pegou aqui o próprio título aqui da legenda da nossa charge, fica fácil identificar que sim. O mais importante aqui é a sua justificativa. Busque no texto trechos que justifiquem que ambos falam de aquecimento global. Na 4, escreva pelo menos 3 atitudes que podemos ter no nosso dia a dia para diminuir o aquecimento global. O ideal, pessoal, é que vocês raciocinem em forma de argumento. Seria muito interessante vocês colocarem aqui 3 atitudes e depois criarem um texto, argumentando com a opinião de vocês o que é possível fazermos para mudarmos nossas atitudes e assim diminuirmos a nossa influência e impacto negativo na natureza. O que vocês acham dessa proposta? A gente se vê na próxima semana. Até lá!